Bom, boa tarde. Meu nome é Caio, sou da Universidade Federal Fluminense, da UF, e eu vou falar um pouquinho dessa apresentação sobre competências. Então, aqui na tela a gente tem três perguntas, as quais eu talvez responda durante a apresentação, mas com certeza eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas as perguntas ficam, a resposta delas ficam a conta de vocês que estiverem apresentando. E, bom, a gente vai usar como referência esse livro, Como Aprender e Ensinar Competências, de Anthony Zabala e Laia Arnal, mais especificamente dos dois primeiros capítulos. Então, vamos lá. Então, há sentido na preponderância da teoria sobre a prática? Por exemplo, quando a gente fala de matemática, será que há um sentido em priorizar a teoria, em você saber algoritmos de resolução de equações, de contas, do que na prática em saber utilizar isso? A resposta para mim, no meu pensamento, no meu ver, é que para a maioria das pessoas não. Que para a maioria das pessoas essa aplicação é o que mais importa, mas acredito que deveria ser um meio a meio ali, saber as duas coisas e sem priorizar muito o algoritmo do papel, porque isso acaba gerando problemas, os quais a gente vai ver futuramente. Então, qual deve ser a função do sistema escolar, né? Leva essa dúvida também, né? Porque como o sistema escolar deveria se portar quanto a isso? Como que deveria ser a educação para que consertasse esse problema, né? Como a gente vai falar sobre competências e a gente vai ver que tanto no sistema educacional quanto profissional, tudo é baseado em competências. Então, a gente tem que ensinar os alunos a serem competentes na questão de saber aplicar essas coisas e também saber a teoria por trás. Mas leva uma outra pergunta, que é o que é ser competente? Qual a definição de competência? Como que eu sei se eu sou uma pessoa competente ou não? Será que existe uma pessoa ser competente? Ou será que a pessoa ela adquire aquele adjetivo de ser competente em relação a, a uma outra coisa, não em si mesmo, né? Então, a terceira pergunta seria: os conhecimentos devem ser a base dos conteúdos na aprendizagem da escola? Né? Então, bom, já falei um pouquinho sobre isso. Então, por que temos que falar sobre competência? Dificilmente iremos encontrar uma proposta de desenvolvimento e formação profissional que não esteja estruturada em torno de competências. É dessa forma que o mundo empresarial fala sobre gestão por competências, formação de competências, desenvolvimento profissional por competências, análise de competências, etc. Então, como já dito, tanto no âmbito profissional quanto no educacional, o mundo gira atualmente em torno de competências, e por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. E quando a gente quer melhorar em algo, quer aprender em algo, que seja qualquer coisa, é preciso saber o que a gente está tentando aprender, qual é a teoria daquilo, por que eu deveria estudar isso, né? Por que eu deveria estudar a teoria disso que eu estou aprendendo? Por que eu deveria saber o que é competência? Porque quando a gente tem uma noção do que a gente sabe mais ou menos onde queremos chegar, o que temos que aprender, os caminhos que temos que percorrer para poder conseguir esse ganho, né? Então, bom, avaliações com base no domínio de competência são realizadas em diversos lugares. Nas universidades são elaborados estudos com base em competências e, de forma cada vez mais generalizada, os currículos oficiais de muitos países são reescritos em função do desenvolvimento de competências. Então, gostaria de falar um pouco mais sobre essas três dimensões da competência, que é o saber fazer e o saber ser, né? Então, o saber como o nome já diz, é aquilo que você tem dentro da sua cabeça de teoria, de algoritmos de resolução de problemas, de contas, né? Tudo aquela parte teórica, não só conta, mas talvez ortografia, literatura,
é, e etc. Então, são teorias, conceitos, métodos, processos, políticas, procedimentos, regras, e etc. O saber fazer, também, como o nome já diz, é você saber aplicar esse saber, aplicar todo esse conhecimento teórico que você tem na prática, gerando resultado. É você conseguir utilizar aquilo que você aprendeu de forma teórica e ter um ganho com isso, né? Então, são capacidade de usar os conhecimentos e produzir resultados de valor. E o saber ser, não menos importante, né? Que é o saber relacional e comportamental, reações de equilíbrio emocional também. Então, é você saber ser, né? Saber ser um ser humano na sociedade, saber pensar racionalmente, saber o que falar, como se portar, como respeitar o espaço das pessoas, e manter a saúde mental também, que é muito importante, principalmente na época em que a gente está vivendo, na geração em que a gente está vivendo, que é bem complicado isso, né? Então, uma simples folheada por provas de concursos públicos nos permite ver que estão baseados em uma demonstração por escrito e em um tempo limitado do conhecimento que se tem sobre um assunto, sendo poucas vezes um meio para reconhecer a capacidade de resposta a problemas ou questões da profissão, em contextos mais ou menos reais. A isso deve ser acrescentada a fragilidade do modelo avaliador e ao gerar algumas estratégias de aprendizagem dirigidas fundamentalmente à memorização de curto prazo. Então, eu gostaria muito de bater numa tecla que é essa parte em que é falado sobre a fragilidade do modelo avaliador. Porque se o modelo avaliador avalia por um método, é normal com que os lugares preparatórios, como as escolas, cursos, etc., vão seguir esse método de avaliação. Vai se basear, o ensino vai ser referente a isso. Então, se você está querendo trabalhar no empresas, profissionalmente falando, e você tem que fazer uma prova escrita, todo o seu estudo vai ser baseado em decorar uma série de algoritmos, uma série de fórmulas, uma série de conceitos teóricos em que muitas das vezes as pessoas nem sabem por que elas estão fazendo isso, qual o propósito disso, para poder fazer uma prova, passar nessa prova e depois esquecer tudo e ter que aprender tudo de novo, como é de fato na prática, se for um trabalho que exige mais essa prática, essa aplicação de conhecimento teórico, em que a pessoa não vai saber muito bem como aplicar, porque nunca a foi ensinada a isso, né? Foi ensinada a como fazer uma prova, a tirar notas boas. Qual seria o melhor processo para você tirar uma nota boa em uma prova teórica, e não priorizando quem é a pessoa em si. Quais são os objetivos dessa pessoa, por que ela está estudando aquilo, por que ela quer entrar na empresa, por que ela está buscando esse caminho de vida, quais são os planos dessa pessoa, e isso não é levado em consideração. Então, dito isso, é interessante saber quais seriam os métodos para ter um melhor ensino da parte educacional, em que mudaria de acordo com pessoas, né? Então, competências e transformação do sistema escolar. Então, a gente vai falar sobre algumas possíveis transformações em que o sistema escolar pode adaptar, né, com o tempo. Isso exige muito tempo, conforme for passando esses conteúdos que eu vou apresentar. Alguns são mais simples de serem implantados, outros nem tanto, então exige bastante tempo. Então, esse primeiro seria o menos transgressor, né, o que menos tem mudança do nosso atual modelo de ensino. Então, que é basicamente caráter acadêmico. Então, nesse caso, não existem mudanças nos conteúdos, e o que se propõe é uma aprendizagem desses conteúdos a partir de sua vertente funcional. Interessa que o aluno saiba utilizar o conhecimento das matérias convencionais em contextos variados.
o que realmente interessa é a capacidade de aplicar o conhecimento à resolução de situações ou problemas reais. Então, é aquilo, é formar a pessoa, formar o aluno para saber aplicar todo aquele conhecimento em que ele adquiriu na escola quando criança, e o que é totalmente razoável de se pensar, porque as pessoas que não querem seguir uma carreira mais acadêmica, mais científica talvez, menos pura, que se aplique esse conhecimento em que elas aprenderam. E não ache que é banal o conhecimento, como por que eu preciso aprender fórmula de Bhaskara, por que eu preciso saber regras de acentuação, usar crase, ortografia, por que eu preciso ler Machado de Assis, por que eu preciso saber história, literatura, geografia. Geralmente o problema é mais com matemática e física, que elas não vêm em muita aplicação, porque essa parte aplicada acaba sendo deixada um pouco de lado, que é um problema. Mas, enfim, vamos para a próxima transformação. Esse seria o segundo nível de aplicação do termo da competência no ensino. E é uma formação profissionalizadora. Então, nesse caso, os conteúdos acadêmicos convencionais não são suficientes, pois não incluem muito dos conhecimentos teóricos e das habilidades gerais da maioria das profissões, nem os próprios de muitas delas. As competências relacionadas ao saber fazer e ao saber empreender, as quais vale acrescentar todas aquelas relacionadas ao trabalho colaborativo e em equipe, são fundamentais nesse caso. Então, a pessoa é ensinada, né, a saber fazer, saber aplicar o conhecimento teórico em que elas aprendem especificamente para o âmbito profissional da coisa, saber empreender, saber trabalhar em equipe, saber dialogar, saber apresentar, saber tudo isso que está englobado, não sei se essa palavra é certa, mas está junto no profissional, na questão empresarial da coisa, né? Então seria essa formação mais voltada para esse lado. Então, por último, o nível mais alto de exigência para o sistema escolar, correspondente ao ensino, ou seja, seria o mais complicado de aplicar isso atualmente, mudando o nosso sistema educacional, que é tão diferente, né? E que, como dito, exigiria muito tempo para poder conseguir implementar isso. E o ensino que orienta essas finalidades em direção à formação integral das pessoas. Então, isso implica que, como vimos, aos pilares do saber e do saber fazer acrescentam-se outros dois, o saber ser e o saber conviver. Então, a escola, a educação, também ensina o aluno a saber ser uma pessoa, saber ser, como a gente já tinha definido anteriormente, né? Psicologicamente, conviver com as pessoas, saber respeitar o espaço dos outros, saber ter aquela segurança mental melhor e saber se portar, né, perante a sociedade e a si mesmo, que é muito importante, que é um problema atualmente para muitas pessoas. Então, vamos finalmente em busca de uma definição de competência, porque a gente vem falando tanto sobre competência, mas a gente não definiu propriamente dito o que seria competência. E quando eu falo o que é ser uma pessoa competente em relação a alguma coisa, eu preciso dar uma definição. Então, primeiro a gente vai ver algumas competências do âmbito profissional. Então, a primeira é desse carinha aqui, o McClelland, não sei pronunciar o nome dele. Ele disse que o que realmente competência é o que realmente causa um rendimento superior no trabalho. Então, voltada para o trabalho, para a aplicação. Então, esse seria de McClelland. O segundo seria de Wise e McLary.
A competência é a presença de características ou a ausência de incapacidades as quais tomam uma pessoa adequada ou qualificada para realizar uma tarefa específica ou para assumir um papel definido. Então, de novo, isso é na característica de ser capaz de tomar decisões, de realizar uma tarefa, e isso no âmbito profissional. Existem outras diversas definições dadas por outras pessoas, por outros locais, mas a gente acaba chegando numa interseção muito grande entre elas também. Então, na revisão dessas definições com o profissional, dessas duas mais especificamente, dentre outras também que eu não listei aqui, porque são muitas, então a gente pode extrair as seguintes conclusões. As competências têm como finalidade realização de tarefas eficazes ou excelentes. Então, você conseguir saber realizar uma tarefa. As tarefas estão realizadas às especificações de uma ocupação ou desempenho profissional claramente definido, ou seja, um contexto real de aplicação. As competências implicam a realização prática de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, esse último é o que diz muita coisa também sobre isso, né? Você ter o conhecimento, habilidade no que você está fazendo e ter a atitude de fazer o que você precisa fazer. Agora a gente vai falar sobre a parte educacional da coisa, né? O que seria competência nessa parte educacional? Qual seria a definição disso? Então, a primeira definição dada pelo Conselho Europeu, em 2001, diz que competência é a soma de conhecimentos, habilidades e características individuais as quais permitem a uma pessoa realizar determinadas ações. Né? Bem simples e direto sendo isso. E a segunda, que é Monereu, 2005, que é o que eu vejo como competência também. Então, estratégias de competências implicam repertórios de ações aprendidas, autorreguladas, contextualizadas e de domínio variável. Enquanto a estratégia é uma ação específica para resolver um tipo contextualizado de problemas, a competência seria o domínio de um amplo repertório de estratégias, em um determinado âmbito ou cenário de atividade humana. Portanto, alguém competente é uma pessoa que sabe ler com grande exatidão o tipo de problema e que lhe é proposto e quais são as estratégias que deverá ativar para resolvê-lo. Então, é o leque de opções que você tem na sua cabeça de teoria, de conhecimento, de saber e junto com o saber fazer, né? Que é você saber utilizar esse conhecimento teórico e separar cada coisa, cada parte do conhecimento, como eu vou precisar disso aqui, eu vou precisar disso aqui, e juntando essas coisas eu consigo resolver o problema e eu consigo resolver isso de maneira excelente, de maneira produtiva e que gere resultado. Então, partindo dessas definições e nos situando no âmbito educacional, concretamente em uma escola que pretende formar para a vida, entendemos que a competência identificará aquilo que qualquer pessoa necessita para responder aos problemas aos quais se depara ao longo da vida. Portanto, a competência consistirá na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida mediante ações, as quais se mobilizam ao mesmo tempo e de maneira interrelacionada, competentes atitudinais, procedimentos e conceituais. Então, resumindo isso, né, o que foi visto, que as competências são ações eficazes diante de situações e problemas de diferentes matizes que obrigam a utilizar os recursos dos quais se dispõe. Para responder aos problemas que as situações apresentam, é necessário estar disposto a resolvê-los com intenção definida, ou seja, com atitudes determinadas. Você tem que estar disposto a resolver o problema que lhe foi apresentado. E, uma vez mostrados a disposição e o sentido para a resolução dos problemas propostos, com atitudes determinadas,
é necessário dominar os procedimentos, as habilidades e as destrezas que a ação que se deve realizar exige. Dominar todo o saber para você conseguir saber fazer. Então, qual é o processo de uma atuação competente, né? O que a gente deve pensar, qual deve ser talvez a ordem, o método de pensar para você resolver um problema de maneira competente. Então, primeiro seria realizar uma análise da situação a partir de uma visão que assuma a complexidade. Essa análise permitirá identificar os problemas ou questões que possibilitam enfrentar a situação e agir de modo eficiente. Ao mesmo tempo, será necessário escolher os dados mais relevantes que a situação oferece, visando a resolver as questões propostas. Então, como dito, separar em camadas o seu leque de opções e ver com aquilo que você tem, o que você pode utilizar para atacar o seu problema. Então, a partir dessa informação obtida, e uma vez identificado o problema a serem resolvidos, será necessário revisar o esquema de atuação de que dispomos, que aprendemos e que são os mais adequados para enfrentarmos a situação em questão. As possíveis respostas podem ser diversas, ou seja, você pode combinar esse leque de conhecimentos de maneiras diferentes e ainda assim resolver o seu problema de maneira competente. Portanto, é necessário pesar quais são as mais acertadas, né? Quais são as que levam em um sucesso maior, de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida, de maneira mais útil e etc. Para isso, efetuaremos uma revisão de todos os dados que extraímos da situação, para a partir deles decidir qual dos esquemas de atuação apresentados é o mais adequado, né? 3. Estamos dispostos a selecionar o esquema de atuação mais apropriado e a priorizar as variáveis reais e sua incidência no esquema de atuação aprendido. A partir desse momento, podemos passar a aplicar o esquema de atuação, mas sempre a partir de uma posição estratégica, ou seja, empregando de uma forma flexível e adequando de características específicas da situação real. De algum modo, devemos realizar uma transferência do contexto no qual foi aprendido para um novo contexto, sabendo que em nenhum o novo é exatamente igual ao aprendido. Ou seja, não importa quais os contextos anteriores que você já passou, que podem ser similar para resolver um novo problema, não é igual. O problema não vai ser igual àquele que você já resolveu, muito possivelmente. Claro que você pode usar alguns problemas os quais você já tenham resolvido para utilizar eles como base para a resolução desses novos, mas não são passos exatamente iguais, não são copiar e colar. Então, para um novo problema, são novas estratégias que a gente pode aplicar. E na aplicação em determinado contexto, será realizada a mobilização de componentes de competência, ou seja, das atitudes, dos procedimentos, dos fatos e dos conceitos. Mas considerando que seu domínio ou conhecimento podem estar separados um do outro, mas competência implica o uso desses componentes de forma interrelacionada. Então, mudando o tópico, ser competente não é uma questão de tudo ou nada. Então, o termo competência não indica tanto o que alguém possui, quanto o modo como alguém atua em situações reais para realizar tarefas de forma excelente. Não é possível afirmar que a pessoa seja capaz de demonstrar certa competência até o momento em que se aplica seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes na situação adequada, resolvendo-a de forma eficaz. Por esse motivo, as competências têm implícito o elemento contextual, referindo no momento a aplicar os saberes às tarefas que a pessoa deve desempenhar. Então, não existe uma pessoa que ela é competente em tudo. Existem pessoas que são competentes, são melhores em certas situações. Então, um exemplo que eu
gostaria de mencionar aqui é que, da minha época de ensino médio, de escola, eu tinha um amigo que ele se sentia inferior, né, a alguns outros alunos que eram melhores do que ele em questões de em tudo assim, nas matérias da escola, que ele não tirava boas notas, mas ele se esforçava bastante e ele conseguia passar com uma certa dificuldade, mas sempre atrás nessa questão teórica de notas. Mas assim, tem eu era um grande admirador dele, na verdade, porque ele era muito bom em questão de atualidade do mundo, né? Por exemplo, eu não sabia nada sobre atualidades, eu não sabia. O meu problema maior, assim, talvez seja com geografia e memorizar as coisas, a minha memória é horrível. E em contrapartida, ele tinha uma memória excelente, assim, para atualidade, de história. Ele sabia resolver problemas, ele sabia se localizar no mundo, ele sabia o que ele estava fazendo, só que o conhecimento em que ele tinha, em que toda a sala admirava isso nele, não era útil para aquilo que ele estava estudando em sala de aula, talvez, mas ele é sensacional, assim. Então, não é porque você não consegue fazer alguma coisa ou não é bom em algo que você não é competente naquilo, que você não é uma pessoa competente. Se eu for tentar fazer o que ele faz atualmente, eu possivelmente vou ser uma pessoa totalmente incompetente naquilo, enquanto ele não, ele é totalmente capaz e competente naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele sabe fazer. Então, essa competência é uma questão de você ser competente em algo específico, em um problema específico, em um determinado assunto, e não em ser uma pessoa competente em geral. Então, isso é muito importante. Então, para fechar aqui, depois dessa pequena historinha, algumas reflexões que foram passadas ao torno dessa apresentação são que a educação ela é muito focada mais na teoria, nessa parte que prioriza mais a teoria do que a aplicação, quando acredito deveria ser algo mais 50%, e talvez para algumas pessoas focar mais na parte aplicada, já que a maioria das pessoas, na verdade, não pretendem seguir uma parte mais teórica naquilo, né? Por que elas precisam aprender, sei lá, química orgânica se elas nunca vão usar isso na vida delas, na verdade? Então, quais seriam as aplicações para isso? Por que elas deveriam aprender isso? E, bom, a gente falou sobre como é cobrado em concursos públicos, em empresas, provas. São provas altamente teóricas que forçam o aluno, o concursando, a decorar uma série de coisas fúteis, talvez, porque que vão ser esquecidas, e não buscando quem é a pessoa em si, né? Então, acredito que isso deveria mudar. Bom, e com o tempo, né, a gente espera que a educação evolua e mude dessa maneira tão tradicional, tão antiga de ser, porque o tempo passa, o mundo muda. Hoje em dia a gente tem tecnologias muito maiores em que deveriam ser mais estudadas durante o ensino básico, na formação das pessoas, porque não tem como fugir da tecnologia, as pessoas têm que saber utilizar, as pessoas não podem ser, talvez, enganadas por isso. Isso também é uma parte de formar o ser, de ensinar a pessoa a saber viver, né? A saber ser uma pessoa na sociedade atual em que ela vive. Então,
isso é tudo na apresentação. Muito obrigado e boa tarde.